Olá, direto dos estúdios LexFlix, mais um Lex Talk. E hoje com meu amigo, professor, mestre, advogado, meu amigo Henrique, doutor Henrique. É um prazer, Sérgio, a gente estar aqui para a gente fazer esse bate-papo aí. Serão momentos muito produtivos. Doutor Henrique, só fazendo as credenciais dele aqui, hoje é um dos maiores advogados do trânsito, uma história muito legal que nós vamos contar aqui, não só de superação, mas principalmente um advogado que conseguiu crescer dentro do direito num momento em que muitas pessoas, né, procuram caminhos, e o doutor Henrique, como sempre, conseguiu, em pouco tempo, se destacar no cenário jurídico com um nicho específico que ele vai contar aqui pra gente. Isso já fica para você que é estudante, para você que está advogando. Hoje nós vamos trazer informações que são valiosas, porque às vezes a gente ouve muita gente falar, né, Henrique? Difícil advogar, não dá certo. E nós somos prova viva de que dá, com trabalho, com estratégia e com muita dedicação. Verdade. Já começando aqui, pra gente não perder muito tempo, conta pra mim, Henrique, como é que foi essa escolha aí pela advocacia? Já foi direto? Você é de família tradicional, pai desembargador, avô, foi juiz? Como é que é isso aí? Eu fui o que iniciou a advocacia na família, né? E é bem engraçado, Sérgio, eu comecei a advogar com 44 anos, né? Eu fui empresário durante muito tempo, tive algumas empresas aí, né? Nem vamos ficar falando muito, a gente vai fazer 5 horas de podcast aqui, mas eu tive empresa e eu fiz a faculdade de Direito numa oportunidade, até por conhecimento, não tinha o objetivo de me tornar advogado. Eu fiz por conhecimento, justamente por ter empresa e enfrentar problemas, né? Eu queria ter mais condições de conversar com os meus advogados sobre trabalhistas, sobre problemas. E eu fiz a faculdade justamente para ter conhecimento jurídico. Mais para satisfação pessoal. E ter conhecimento. Mas, no determinado momento da minha vida, onde as coisas mudaram, né? Eu, literalmente quebrei, fiquei, né? Tinha empresa, acabou encerrando as empresas, a empresa de telemarketing, a empresa de eventos e tal. E eu me vi que tinha que dar uma virada, que tinha que dar uma guinada na vida. E eu tinha o diploma guardado na gaveta, né? Não tinha OAB ainda, né? Eu só tinha feito a faculdade, e resolvi, então, prestar o exame da ordem. E nesse momento você enfrenta muitas coisas, né? Muitas pessoas dizendo para você, né, vai dar certo. Isso aí não dá, ninguém passa nesse negócio, você está fora da faculdade há tantos anos, já mais velho, né? Como é que vai fazer? E eu me dediquei, até na época eu fui num cursinho que nem existe mais, né? Hoje, né? O Exord, acho que Exord, lembro do Exord. Né? E cheguei lá uma quinta-feira e a menina falou, começa uma turma segunda, eu já me inscrevi, foram 3 meses de estudo. Pesado. Forte, pesado, eu só fazia isso na vida, né? Eu só estudava e para desbaratinar eu ia na academia 1 horinha para poder dar uma descansada na cabeça e voltava a estudar e tal. E passei na primeira fase, depois mais 30 dias de estudo para a segunda fase e passei na OAB. E na oportunidade, eu tinha feito um projeto no telemarketing voltado a CNHs, suspensa, caçada, mas era um projeto que não era meu, era de um cliente. E eu achei bacana aquele trabalho ali. Isso era administrativo? Isso, administrativo. Nada judicial? Nada judicial. E quando me peguei a ordem, eu falei, bom, e agora? Preciso de um caminho. E eu tinha na cabeça essa questão do trânsito, que eu achava bem legal. Sim. E eu, então, procurei um escritório, na época, na República, só bem pequenininho, que ele fazia administrativo. Né? Ele fazia bastante trabalho administrativo. E eu procurei eles dizendo que eu queria fazer o jurídico. Se eles tinham jurídico e tal, eles falaram, não, a gente não tem. Aí eu me propus a fazer um meio a meio ali. Então, eles me deram uma salinha ali, um cantinho, e eu comecei a fazer a parte jurídica deles. Na época, existia muito mandado de segurança contra o Detran, porque o Detran suspendia a sua carta assim que você atingia 20 pontos, sem processo administrativo. Simplesmente, você atingia 20 pontos, pá! E isso gerava muito mandado de segurança, né? Porque não podia. E, na época, eu comecei a fazer esse mandado de segurança e ganhei ali uma certa notoriedade pelo volume que a gente estava conseguindo. Né? E eu entrei nesse ramo do trânsito através desse Mas só caminho. Voltando um pouquinho, você não tinha experiência nenhuma, nunca tinha trabalhado em nenhum escritório, não tinha nada e já foi direto pro trânsito? Eu não fiz estágio, assim, na faculdade foi tudo muito, muito de boa, assim, porque como eu não tinha interesse em advogar,
eu não levava muito a sério a parte prática, né? Então, meu primeiro mandato de segurança, que eu estudei ele na internet, fiz, né, de tudo, pra você ter uma ideia, quando eu terminei, era impresso na época, Sim. eu imprimi ele, eu olhei para ele e falei, tá, e agora? O que eu faço com esse papel aqui? Onde eu mando isso? Aí eu falei, vou até o fórum, né, e vou dar uma perguntada. E eu fui no fórum João Mendes. Você não acertou o fórum. Não acertei o fórum. Eu fui vamos no fórum João Mendes. E na época, na entrada ali, tinha um protocolo. Sim. E eu esperei dar uma esvaziada. Fazer pergunta besta, né? Aí eu fui. E era uma mocinha, eu perguntei para ela, olha, mandato de segurança, eu sou advogado novo, não tão novo de idade, mas novo na carreira, tal, eu não estou sabendo protocolar. E ela olhou e falou, olha, doutor, primeiro que o mandato de segurança não é aqui, na Fazenda Pública. Lá né? na Paulina, aí onde ali é que é ali? Onde é que é? Ela me explicou, aí eu me encaminhei para lá. Lá a mesma coisa, aguardei, fui lá no balcão, graças a Deus peguei uma pessoa bem simpática, bem prestativa. Expliquei minha situação, ela falou, não, doutor, o senhor tem que... Primeiro, a primeira folha tem que vir em 2 vias para mim poder fazer o seu protocolo. E na última, o senhor põe uma folha em branco. Né? Aí eu perguntei, mas por que eu ponho uma folha em branco no final? É que o senhor tem que juntar as custas. Eu falei, mas que custas? Né? Pagar? Como assim? Aí ela falou, depois o senhor sobe no 6º andar. Eu falei, bom, tudo bem, deixa eu... Então, o senhor tem que furar e botar aquele grampinho e tal. Dobrar né? no meio. E ela me deu os grampinhos, porque eu também não tinha. Né? Aí eu voltei para o escritório, fiz tudo, voltei para lá, tá tudo certo. Ela falou, tá certo, só que agora o senhor sobe no 6º andar, que é o Banco do Brasil, o senhor recolhe as custas. Lá fui eu, cheguei no caixa, também peguei uma moça muito simpática, expliquei minha situação, ela me explicou, não é assim, o senhor recolhe assim e tal, já grampeia, o senhor vai ali no balcão e grampeia. E, abrindo um parênteses interessante, que essa moça que me atendeu no Banco do Brasil, depois de uns 2, 3 anos, eu encontrei ela no Shopping Santana Park. E ela me reconheceu. Porque ela tinha visto, até já tinha dado uma entrevista. Aí ela falou, doutor, tudo bem? Você lembra de mim? Eu falei, lembro. Pô, o seu primeiro protocolo foi comigo, eu te ensinei, agora o senhor já está aí, né? Tal. Eu agradeci ela, porque de fato ela foi uma professora para mim. A gente pode pegar um gancho aí já, né? Você está dando aí uma lição de humildade. Não é isso? Que você não teve medo e nem vergonha de dizer que... Eu acho que na advocacia, na vida da gente como um todo, né? Mas vamos focar na advocacia, eu acho que acontece muito com as pessoas que estão ingressando na carreira de fato, né? Na faculdade, é o medo de errar. É o medo de enfrentar um fórum, de enfrentar um juiz, de enfrentar um cartório, de fazer uma peça e perder o processo ou de fazer de forma completamente errada. Né? Então, a gente tem que, primeiro, ter coragem. Né? Você não pode ter medo. Você tem que estudar. Obviamente, você sabe que você é limitado de conhecimento quando você está começando, é fato. Então, você tem que estudar bastante. Meu primeiro mandato de segurança que eu fiz, eu estudei uma semana. Né? Porque eu estudei muito, eu lia, relia, repesquisava para ver se eu não estava errando aquele mandato de segurança. Hoje, você vai fazer mandato de segurança, você faz lá rapidinho, mas o primeiro foi muito, muito devagar, muito pensado, né? Revisando e tal. E fui buscar informação lá, com toda humildade, que de fato eu não tinha conhecimento mínimo de nada, e fui buscar. E graças a Deus eu tive êxito no meu primeiro mandato de segurança. Eu vou pegar um gancho seu, porque eu também... você lembra que a gente tinha uma carteira... Como você não fez estágio, você disse que não fez estágio, a gente tinha uma carteira verde de estagiário, que você já podia no 4º ano, 5º ano, você ia lá e dava entrada para você ser estagiário, para poder pegar processos, para poder assinar junto com o advogado. Então, quando eu peguei minha carteira de estágio, fui lá, não tinha prova nada, você comprova que você está no último ano, você pode fazer um estágio. Eu fiquei com essa carteira e ela valia 1 ano, até depois, quando você se formava, 1 ou 2, não sei. Eu fiquei com essa carteira em uns 3 anos. Quando eu ia ao fórum e eu tinha que fazer uma pergunta que eu tinha vergonha, ou que era besta, ou que eu não me sentia seguro, eu chegava, sempre também, como o Henrique, sempre fui muito humilde, né? De saber quando eu sei alguma coisa, quando eu não sei perguntar. Mas eu me sentia incomodado, até porque, às vezes, eu precisava resolver isso rápido. Aí eu chegava lá no balcão do fórum e falava, olha, posso falar com você? Eu sou estagiário, acabei de começar lá, já tinha 3 anos de formado. Sou estagiário no escritório, assim, assado, e eu não posso perder meu emprego, moça. Eu preciso fazer uma ação, assim, eu não sei o que fazer. Você pode me ajudar? Aí ela, tá bom, não sei o quê. Aí eu pegava e voltava com o negócio, depois eu voltava lá e um dia a mulher me encontrou. Você não era estagiário? Você tá aí entrando na audiência, ela tava na vara, falou assim, mas você não pode fazer audiência. Você é estagiário.
Aí eu olhei para ela e falei assim, não sou não, eu sou estagiário de Vossa Excelência. Mas eu tô formado já e eu sempre quando eu tenho alguma coisa que eu tenho vergonha de não saber, eu não sou como o doutor Henrique que vai lá e eu não. Eu falei, se der o que eu vou fazer? Eu ia lá, eu falei, posso ver um processo igual? Hoje a gente busca na internet, hoje você joga o número do processo, você vê petição inicial, contestação, defesa e tudo que você quiser fazer. Lá não tinha. Então eu falei, posso? Ela, ó, esse processo aqui é isso. Aí eu copiava, tirava foto às vezes, né? Já, numa época já podia tirar foto. E aí eu fiz isso. Porque esse processo de humildade é muito importante, né? Você tem que ter, a gente não sai. A gente aprende até hoje, né, Sérgio? Todo dia. A gente aprende todo dia, né? E, como você colocou, né? Eu sou especialista em direito de trânsito. A gente tem, né? Trabalha para muitas empresas aí, graças a Deus. A minha carreira foi foguete mesmo, dentro da área do Quanto direito. tempo você, desse momento aí da primeira petição até você falar que você... Claro, a gente está sempre melhorando, mas quando você falou, olha, eu estou consolidado, hoje eu consigo viver disso aqui, estou bem demais. Esse ano eu faço 15 anos de advocacia. 15 anos. 15 anos de advocacia. Desde o início, eu fui bem, né? Assim, como eu peguei uma fase boa no Detran, que tinha muito mandado de segurança, então eu comecei a ganhar um dinheirinho com mandado de segurança. Eu já comecei a pagar minhas contas, né? Logo de início, eu já comecei bem, comecei a pagar minhas contas. Então, a minha carreira, ela foi... Desde que eu devo muito à advocacia, porque desde que eu comecei, de fato, ela me respondeu, me correspondeu com trabalho, abrindo portas e trabalho. Mas em 2, 3 anos de advocacia, eu já me sentia tranquilo, no sentido de que estava no caminho certo e dali era seguir em frente. E você teve, assim, além dessa dificuldade inicial, quais foram as outras dificuldades que você teve ali de não conhecer, mas ter que estudar? O que você, para alguém que está começando, o que ali você falou, bom, eu preciso agora focar nisso. Eu já peguei, eu já sei fazer petição, já sei fazer protocolo. Que o cliente, você já tinha esse nicho de clientes porque você se associou com alguém, isso foi mais tranquilo. O que foi difícil aí nesse começo? Na verdade, os clientes vinham, de fato, dessa empresa, mas eu fiquei 4 meses lá só. Tá. 4 meses depois, eu já sentia que eu podia andar com as minhas pernas, até porque eu dividia meus honorários com o escritório, né? Meu amigo. E eu fui convidado na época por um advogado, Dr. Shinji, um dia encontrá-lo novamente, gostaria de dar um abraço, que ele foi uma pessoa bastante importante na minha carreira, mal ele sabe, né? Porque ele era professor, ele tinha sido professor do Mackenzie. E ele me convidou para dividir o escritório com ele, que ele também já estava em fim de carreira. Ele falou, pô, pega uma sala e você põe a secretária aí, tá tudo certo. E como eu queria sair de onde eu estava, eu fui lá, contratei a secretária, uma menina para ser minha secretária, que inclusive hoje é minha advogada, eu paguei a faculdade dela, ela fez a faculdade e hoje é minha advogada até legal. hoje. E eu fui para lá. E ele me ajudava muito, porque como ele era professor, qualquer pergunta que eu fazia para ele ficava meia hora, 1 hora comigo na sala me explicando. Isso me ajudou muito, né? Agora, eu acho que a dificuldade é cliente, né? Por mais que eu tinha ali aquela empresa, mas depois que você sai, você é conseguir cliente. Você tem que focar de fazer um bom trabalho, né? Fazer umas estratégias, então, né? Fazer sempre o melhor, um bom trabalho. E eu tive a oportunidade de fazer uma matéria no jornal Diário de São Paulo, foi a primeira matéria que eu fiz, que era sobre carteira suspensa. E isso me deu uma credibilidade e abriu muitas portas. A partir dali, que eu comecei a também dar entrevistas em outros lugares, que eles viram a minha entrevista ali, aí outros jornais, depois televisão, inclusive já dei entrevista até para... E agora no Lex Talk, hein? Tô ficando bom. E agora no Lex Talk. Aqui, cheguei no topo agora. Não. Nós estamos começando a ter um cara como o Dr. Henrique aí. Obrigado, viu, pela deferência. Pô, prazer. E até para a China, uma vez dei uma entrevista para a TV China, falar sobre comparação de trânsito no Brasil e lá fora e tal. Então, isso me ajudou bastante, né? Mas, hoje a dificuldade, eu sei, de quem está começando, é exatamente cliente. Porque muitas vezes você fala, cara, eu tenho um bom cliente, mas você tem que ter um bom cliente todo mês, né? Você precisa de bons clientes todo mês, né? Pagando, você fazer um giro no seu trabalho, no seu negócio, né? Para o pessoal que está aí pensando em atuar na área do trânsito, ou, enfim, o teu trabalho, ele é essencialmente judicial ou ele é administrativo? Em alguma medida ele se confunde com o despachante? Não. Não. Só judicial. No meu começo de carreira, comecei trabalhando para pessoa física.
carteira suspensa, caçada, embriaguez, crime de trânsito, essa coisa toda. Inclusive a parte penal do crime de trânsito. Depois de um certo ponto, eu passei a trabalhar exclusivamente para a pessoa jurídica. Eu desenvolvi uma tese, Serginho, em meados de 2010, sobre anulação de multas NIC, que é a não indicação do condutor, aquela multa que pessoa jurídica. Sim. E eu desenvolvi uma tese que se pacificou no STJ em 2021, então eu trabalhei muito essa tese. E essa tese é onde abri as portas para mim entrar nas empresas de transportes, por exemplo. Eu sou muito focado na empresa de transporte. 90% dos meus clientes é a área de transporte. Então, e como eu tinha essa tese, eu praticamente nadei sozinho nessa área, né, isso facilitou muito porque você tem um produto que o cliente precisa. Esse é o grande negócio. Eles começaram a te procurar. Então, você começa a ter o que oferecer, né, para eles, porque o grande negócio é esse. Às vezes, você pode... Se você tem um grande produto na sua mão, você ser um cara extremamente inteligente, você, né, tem uma tese, mas você precisa saber quem precisa dela. Você precisa ter alguém que precise daquilo, né, que o mercado esteja consumindo aquilo que você identificar produz, seu público-alvo, né? Porque na advocacia, desde que eu comecei, até porque eu vim do mundo empresário, né, do mundo empresarial, era um negócio. Né? Eu sei que muitos conservadores da advocacia, né, se você fala que a advocacia é um negócio, arrepia o cabelo, né? Mas eu enxergava assim. Eu precisava ter um produto para oferecer no mercado. Eu precisava ter credibilidade e, para isso, eu precisava ter um marketing. E, para mim, colocar o meu produto no mercado, eu precisaria ter um comercial para isso. Eu praticamente fiz todo esse papel. E uma boa gestão do escritório. E uma boa gestão do seu escritório. É uma empresa. É uma empresa, você precisa ter. Né? Porque aquela coisa que a pessoa romântica, fala, né? Você misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, que é muito comum, o advogado é mais comum ainda. Porque ele é a pessoa, e você tem que também separar isso. O que é o escritório de advocacia e o que é o Henrique advogado, a pessoa física ali que tem a vida dele, né? E as despesas dele. E o teu escritório tem as despesas dele e precisa de investimento, muitas vezes. Em estrutura, em contratação de funcionários, ou em qualquer outra área, marketing, seja lá o que for, você precisa ter um dinheiro para investir no teu negócio. Então, você precisa tratar a advocacia como um negócio, como qualquer outro, não pode brincar. Né? Isso que é importante também, os advogados terem isso em mente, né? Que a advocacia é um negócio e você tem que estar muito atento ao que você vai oferecer no mercado, como você vai oferecer e como você vai se estruturar. E falando já, né, nessa experiência sua, como é que é precificação? Acho que uma das coisas que é difícil muito para o advogado que está começando, que ainda não tem uma experiência nisso, precificar alguma coisa não é fácil, né? Como é muito caro ou muito alto. Eu costumo dizer que quem vai receber é sempre pouco, quem vai pagar é sempre muito, né? Então... A precificação, como contexto geral na advocacia, vai muito da sua história, né? Da sua credibilidade que você gerou. Porque o cliente, quando vai buscar um advogado, ele quer o sucesso na causa dele. E ele vai analisar a probabilidade de sucesso, né? Se, teoricamente, ele contrata um advogado com mais expertise, com mais história, com mais know-how, ele acredita que a probabilidade de sucesso dele é maior do que se ele contratar um advogado menos experiente, né, que esteja começando. Aí que entra a história do marketing, né? Então, se você não tiver um bom marketing, né, não adianta você ser muito bom. Às vezes, ninguém vai saber. Né? Eu vejo, e creio que você vê muito mais do que eu, porque você é um cara que viveu no mundo acadêmico, profissionais tecnicamente maravilhosos, sabem muito, mas não conseguem vitórias financeiras. Não conseguem chegar no fim do mês pagando as contas. Isso. E você vê advogados que nem são tão bons, mas o cara é muito bom de marketing. Ele vende muito bem a sua imagem. E o cara estoura. É isso, já pegando um gancho, como é que você vê isso hoje? Você falou 15 anos atrás, ainda não existia esse boom das redes sociais. Você pegou carona nisso? Você está nisso? Como é que você vê a atuação do advogado, sabendo que é OAB, tem uma série de... Hoje nós temos, né, um grande advogado que todos nós conhecemos, você ainda conhece até mais de perto, né? Patroa trabalha lá. Nelson Williams é o advogado que está mais... nas redes sociais, alguns, inclusive ele já foi tema como advogado de ostentação, deve ter aí, eu não conheço a fundo, mas a OAB, como ele é uma pessoa muito competente, muito conhecido, muito grande, talvez a OAB, mas se é um pequenininho, talvez eu não possa fazer tanta propaganda, porque não dá para separar a pessoa do advogado do escritório. Você separa lá... Na rede social, não. Na rede social você não repara, não separa.
Você chegou a aproveitar isso? Como é que você vê isso? Esse marketing também Não, acho nas que redes sociais? A minha ascensão no escritório, eu devo, de fato, à área comercial. Mas a área comercial sempre fui eu. Como eu vim do mundo empresarial, eu sempre fui da área comercial. Eu sempre gostei de vender, de sentar numa mesa, de fazer uma reunião, apresentar o meu trabalho. Mesmo quando tive empresa de telemarketing, de evento, tantas que eu tive, eu sempre trabalhei muito a imagem da empresa. Um logotipo bonito, um material de apresentação bonita, um site bonito. Eu sempre trabalhei muito isso, que é isso que as pessoas querem ver. E quando fui entrar na advocacia, eu pensei da mesma forma. Eu preciso de um logotipo, eu preciso de uma pasta, eu preciso de um cartão bonito, eu preciso de um site bonito, né, para mim poder oferecer. E como eu era parte comercial, eu sempre me dei bem nessa área de colocar bem o meu produto, né, encaixar bem na necessidade, né, eu acabei tendo mais sucesso. Hoje eu vejo que as redes sociais é uma inovação, né, na advocacia e é algo a ser enfrentado aí. Né? Principalmente se você falar, Sérgio, da inteligência artificial, né? Que muitos veem como uma ameaça na advocacia. Né? Mas está aí, não tem jeito, ela está aí. É uma ferramenta. Ela está aí. A internet está aí, o Instagram está aí, TikTok está aí. Nós precisamos entrar no TikTok. Não adianta a OAB querer ignorar isso daí. Sim. Ela está aí. Sim. E o advogado precisa disso. Né? Precisa se divulgar, principalmente os pequenos. Eles precisam desse espaço de mostrar o seu trabalho, né? de melhor se apresentar. Então, hoje, como a gente está falando de início de carreira, né, é importante os advogados se prepararem para entrar no mercado. Né? Porque se vende muito na faculdade, é que você... Não se preocupa, você vai se formar, você vai pegar uma carteirinha, você vai botar uma placa na porta lá da sua casa, vai chover de cliente batendo na sua porta querendo contratar você. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Você precisa ganhar o seu espaço. Você precisa disputar espaço com tantos outros que estão saindo e já estão no mercado. E aí você também, você está trazendo aqui uma coisa que às vezes vai em movimento contrário do que é o natural. Então você se forma, trabalha, ganha uma experiência, vai, daqui 10, sei lá quantos anos, você consegue ser a referência. Você demonstrou que no teu caminho foi diferente. Você fez uma estratégia e não aguardou o tempo. Então, geralmente se fala que o advogado começa a ganhar dinheiro, começa a ficar numa posição favorável lá com 10 anos. Teve mais 5 de faculdade, é 15 anos. Você tem 15 anos, tirando a faculdade, você tem 15 anos e hoje já se tornou uma referência. Eu tenho 25 anos de formado, posso até ser o professor. Meu professor. E a gente não teve essa ascensão dentro do escritório tão rápida. Por quê? Você trouxe um negócio muito importante que isso vale para todo mundo. E talvez o pessoal que está na internet hoje, nas redes sociais, tenham conseguido muito mais, que é uma estratégia e um nicho. Você associou um nicho que você conhecia a uma estratégia. A maioria ou vai fazendo um pouco de cada coisa, deixando o barco para lá ou para cá, até mesmo porque a gente sabe, nós temos quase 1 milhão de advogados, né? Tem muita gente precisando sobreviver, é difícil demais. Então, às vezes, o cara não tem tempo nem de fazer estratégia. Ele está fazendo petição, correndo no fórum, mas você, como vem de uma estrutura empresarial, você conseguiu olhar um nicho e criar uma estratégia e deu certo. Acho que o caminho é esse, então. Quando eu resolvi ser advogado de trânsito, que eu escolhi, porque eu, de fato, falei, eu não quero ser um advogado visto como genérico, como dizer, faz tudo. Não, eu falei, eu vou escolher uma área que eu vou atacar essa área, porque eu preciso ser conhecido em uma área. E como eu tinha esse pequeno conhecimento na área de trânsito, eu vi que era um mercado que daria para dar uma explorada, que ele era muito explorado administrativamente, mas pouco explorado juridicamente falando, eu abri mão de muita coisa. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. E eu ouvi críticas também, gente, quem ganha dinheiro com multa? Tem que, né? Mas eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. Eu vou me especializar nessa área, eu quero ser o cara dessa área, né? E, obviamente que nem eu sabia que existia, que eu iria criar uma tese futura, que hoje eu tenho mais de 700 milhões de reais em ações protocoladas. Então, todas contra a Fazenda Pública. Todas contra a Fazenda Pública. Nem eu imaginaria que chegaria, mas eu escolhi um nicho. Falei, essa é a minha estratégia. Como eu preciso andar rápido, já tinha uma certa idade, eu preciso andar rápido, eu não posso ficar indo para vários caminhos. Eu vou escolher um caminho e vou trabalhar aqui. E
o que ele for me oferecendo, as portas que eles forem abrindo, as oportunidades que foram me dadas, eu vou aproveitando e vou explorando. Mas aí é só um detalhe, né? Os honorários aí são todos alimentares, né? Entram como alimentar, porque fazenda pública quem vai receber são os filhos, né? Já tá deixando pro neto, pra Maria, pra todo mundo, né? Ou tem uma forma de receber mais rápido? Tem uma forma de receber mais rápido, que inclusive é uma briga Que é grande, sua também, que você grande também que eu começou. tenho na fazenda pública, né? Que até recente, que fui representado na Ordem dos Advogados por 4 juízes da fazenda pública, né? Mas, graças a Deus, 2 semanas atrás... Mas por quê? eu fui Explica um julgado. pouquinho. O que aconteceu? Na verdade, você tem, por exemplo, uma empresa que tem 10 milhões de reais em multas para recuperar. Que isso acontece. Tá? Você tem empresa com 5 milhões, 10 milhões, 8 milhões... Tá. Aí, quando você vai recuperar esse dinheiro dele, você pode fazer um processo de recuperação de 5 milhões e recuperar os 5 milhões dele. Só que ele vai virar um precatório. Só que desses 5 milhões, são centenas de multas. Não é uma única multa de 5 milhões, são centenas. Então, e você tem o direito de executar essas multas individualizadas. Vai te dar mais trabalho, mas você tem esse direito. E por que é possível fazer isso e é bom fazer? Porque vai virar um RPV, não vai virar um precatório. Você vai receber em 60 dias após ele te for homologado. Então, essa é a briga da Fazenda Pública. Os juízes não queriam que fizesse um único processo para dar menos trabalho para eles. Eles queriam ter menos trabalho. E aí eles falaram que você estava fazendo advocacia predatória? Advocacia predatória. A advocacia predatória, que eu tinha que juntar os processos. Eu tenho uma briga, uma juíza em especial lá da Fazenda Pública, que é pessoal dela comigo, e eu ainda não consegui demonstrar isso, mas é fato para quem assiste, que ela, em todos os meus processos, ela causa problema, porque ela não quer que eu ganhe o dinheiro da forma como eu estou ganhando. Que Trabalho eu tenho normal. que dar menos trabalho para ela. Né? E ela me representou na ordem juntamente com mais 3. Mas a ordem esteve do meu lado, né? E que eu não tenho nada a ver com isso, com a falta de estrutura do Poder Judiciário. Se eles não têm funcionários suficientes para processar lá, os processos estão sendo protocolados, não sou eu que vou resolver esse problema. E muito menos, se tinha que se resolver alguma coisa, junto à municipalidade, que foi quem causou o problema. Parabéns, Serginho. É isso aí. A OAB, inclusive, colocou justamente isso. Não fui eu que causei o problema. Quem causou o problema foi a municipalidade, que se recusa a devolver o dinheiro de forma administrativa. Porque se ele devolvesse de forma administrativa... Não tinha processo nenhum. Não havia necessidade de processo judicial. Bastava eu fazer um administrativo e ele me devolveria. Mostrou que tem um erro. Já é uma tese pacificada, as multas foram aplicadas de forma irregular, já está pacificado isso. Era só o contribuinte lá, falou, ó, eu paguei R$1.000 de multa o ano passado, foi anulado e devolveu R$1.000. Só que ela se recusa. Ela fala, não, vá judicialmente. Então, quem está causando é a prefeitura. Então, os juízes deveriam ir na prefeitura e mandar devolver. E não pedir para que eu não protocolasse mais processo ou mudasse minha estratégia, prejudicando o meu cliente. Porque o meu cliente não quer um precatório. Ele quer receber da forma como ele pagou. Até porque ele pagou multa. Por que ele não pode receber multa? Né? Ele quer receber Coloca um prazo, um escalonamento de pagamento e faz de acordo. Agora, então, e foi uma briga. Né? Essa é a velha história do você quer matar o mensageiro por conta da mensagem. Né? Não tem nada a ver. Nada a ver. Então, e a OAB esteve do meu lado, que de fato eu tenho que advogar em favor do meu cliente. Não estou infringindo norma nenhuma, legislação nenhuma. Mas a briga continua, né, em todos os pontos, mas faz parte da nossa carreira. Então, é uma das dificuldades também tem, né? E a gente vê muito hoje juiz querendo limitar honorários também. Graças a Deus, né, Serginho? Pacificou no STJ. Sim. A tese dos honorários, onde que tem que respeitar o artigo 85. Porque antigamente, aquela coisa de equidade... Acabou. Eu tenho, né, ações antigas lá, ação de 2 milhões de reais, eu recebi R$1.000 de honorários. Então, isso acabou. Né? Por enquanto, ainda não está pacificado. Mas ainda a gente vê decisões que às vezes o juiz está com ele e não está nem aí. Não, eu tenho algumas ainda que eles continuam fazendo, você tem que falar e não apelar. Não respeita o Código de Processo Civil. Você apela, reverte e tal, mas... É importante também saber, sabe, Serginho, dar um recado aqui, que isso eu vivi dentro do meu escritório, junto com as minhas advogadas, que hoje são 6 advogadas, 4 delas formadas no escritório, que muitas vezes lê decisão e fala assim, o juiz disse, então é. Não. Se você fizer uma pesquisa do número de decisões que são revertidas no tribunal e número de decisões que são anuladas no tribunal, é enorme. É um percentual enorme. Eu tive um processo que eu quis anular uma sentença. Eu lembro que a primeira vez que eu fui anular, falei, poxa, mas anular uma sentença deve ser um negócio difícil. Exato. Né?
E quando eu fui pesquisar, eu vi que não. São anulados todo dia são anuladas sentenças pelo tribunal. Ou seja, então o juiz de primeiro grau, ele não é uma unanimidade ali, né? Então os advogados têm que entender que eles têm que brigar pelos seus direitos. Se não é porque o juiz falou que você tem que buscar dentro do direito se ele está, de fato, agindo de forma correta dentro da legislação. E eu vou complementar isso, né? Tenho mais de 20 anos na área acadêmica, sempre com advocacia e a academia, né? E eu tenho visto, né? Talvez você veja isso, talvez você não veja porque você está formando os seus próprios quadros ali, então o pessoal passa pela faculdade, mas eles já também são todos muito especializados, aprende com você, enfim. Mas a gente vê que está cada vez mais diminuindo a qualidade dos profissionais e a qualidade dos juízes também. A gente tem gente que presta concurso sem ter qualquer aptidão. Ser juiz, decidir, é vocação. Então, eu presto concurso para juiz, para promotor, para defensor, para fiscal do INSS. Eu sou bom concurseiro, tal. O que é melhor? Eu passei nesse aqui. Vida de juiz é uma vida que é decidir o tempo todo, é solitária, é responsabilidade. E esse pessoal hoje, talvez também, é por isso que acontece eu acho que a grande né? dificuldade do juiz, né? Acho que o grande ponto é ele querer, às vezes, colocar a opinião pessoal dele acima do que determina o Código de Trânsito, o Código de Processo, por exemplo. Que é a lei. Né? Que é a lei. Ou o Código de Trânsito, seja qual for, a lei. Né? E isso é que dá o volume muito grande de reversão de decisões do tribunal. Né? Como você está falando dos honorários, ainda tem juiz que chega lá e dá honorários por equidade. Gente, já foi pacificado no STJ. Então, você só está gerando um recurso a mais, porque ele vai ser revertido no tribunal, porque o tribunal segue o que o STJ determina. Então, não adianta você ter essa opinião, mas a minha opinião mas, cara, já foi decidido que não é assim. Né? Então, o juiz tem lá a sua liberdade, a sua discricionalidade nas suas decisões, mas limitadas ao que está no Código de Processo, ao que está no Código de Trânsito, ao que foi determinado pelo STJ. Tem essa limitação. E hoje você enfrenta muito o juiz colocando, não, mas eu penso assim, vai ser assim. Então, dá mais trabalho para o judiciário. Essa questão que eu tenho essa briga na Fazenda Pública, todos os meus processos que vão na vara da juíza, eles são indeferidos, improcedentes, só problema. Então, ela está causando mais problema para o judiciário do que eu. Porque se ela julgasse os processos como todos os demais julgam, de uma forma dentro da lei, tese classificada, não tem que se discutir ação procedente, o trabalho que ela teria na vara dela é muito menor. Se ela reclama que eu tenho muito processo lá, ela está complicando mais ainda. Não dá para desistir na distribuição, já desiste aí quando cair. É o que ela gostaria. Mas, assim, eu enfrento, juridicamente falando, eu vou lutando. Né, que eu acho que eu estou certo, então ela tem que ser respeitada. E essa é uma coisa do advogado, coragem. Tem que ser combativo, né? Tem que ser combativo, é coragem. Eu vou dizer, eu ouvi isso da Ordem dos Advogados do Brasil, quando eu fui julgado nessa reclamação, de que, parabenizando, de fato, a minha coragem, porque eu não cedi ao juiz da Fazenda Pública. Porque eu estava certo, eu me via certo, eu estava fazendo algo favorável ao meu cliente, e esse é o meu objetivo, nós temos que advogar para o cliente, não para a prefeitura. Né? E você vê hoje juiz, no meu caso, advogando para a prefeitura, né? E não sendo imparcial, não, sendo favorável à prefeitura, e você tem que brigar, você não pode aceitar, você tem que continuar brigando. Eu acho que essa combatividade com respeito, né? Sempre combatividade, com respeito, com fundamento, com... Não tem como segurar. Não tem como segurar. Se você tem razão, se você é combativo, se você não se intimida. Porque o juiz, promotor e advogado estão no mesmo nível, né? Não há hierarquia entre nenhum dos três. Os três são essenciais da administração da justiça, cada um no seu quadrado, né? Então, talvez isso é um bom exemplo também para o pessoal que está começando, ou mesmo quem já é mais velho e não, vou deixar isso aí. Não. Você tem que ser combativo. Tem coisas que não adianta você bater da morro em ponta de ferro, né? Ponta de ferro. Você, a sua tese não é a vencedora, você já recorreu, já falou, bom, acho que tem alguma coisa errada, vou mudar. Acho que esse meu negócio aqui não vai dar certo. Eu recentemente aí, num processo que a gente vai começar a briga agora, a juiz em questão, são processos conexos, e ela determinou que se eu juntar a apelação em todos, ela vai aplicar multa de litigância de má fé. Então, você vê, ela quer fazer... Esse é o seu direito de defesa, apresentar a apelação, sendo que quem faz a admissibilidade da apelação é o tribunal. Ela
O Código de Processo é claro. Receba, peça contrarrazões e suba. Independentemente do contexto, do conteúdo, se tem custa juntada, se não tem, pouco importa. Receba, pega as contrarrazões e suba. Ela não faz admissibilidade, mas ela quer fazer admissibilidade. Ela diz que se eu protocolar, ela não vai aceitar a apelação. Tá vendo? Extrapola. Usurpando a competência então, assim, dela. Aí onde muitas vezes gera problema no judiciário. Mas você tem que ter o quê? Coragem. Você vai ver muitos advogados e falar, ela falou que não, então melhor não quero arrumar problema. Não, a gente tem que arrumar problema. A gente está ali para resolver problema. Já que você está falando de coragem, eu vou ser provocador aqui. Estão entrando no tema aí de redes sociais, novas formas de se comunicar, de marketing, de busca de clientes, porque a gente não pode fazer captação, a gente tem um provimento que melhorou bastante, né? Esse provimento de 2021, ele ajudou muito na saber o que é publicidade, o que não é, mas como é que você enfrenta isso agora, sabendo que, às vezes, o nosso próprio órgão de classe tem uma série de restrições para que eu possa mostrar o meu trabalho, para que eu possa... Claro, eu não posso fazer uma promoção, né? Faça o divórcio e ganha pensão alimentícia, né? Faça seu pedido de relaxamento de prisão em flagrante e ganha liberdade provisória. Não dá para fazer isso, mas... como é que você vê isso nessa atuação e até mesmo o OAB que pode, em alguma medida, achar... particularmente, as redes sociais minhas são extremamente formativas. Né? A gente comunica, lógico, a gente coloca as nossas vitórias, número de clientes conquistados, né? Que isso é o que a gente pode fazer, né? O nosso marketing ali demonstrando de conteúdo, né? A gente não pode, como você falou, fazer uma promoção ou dar preço. Ou ligue aqui, venha falar comigo. Mas a gente sabe, Serginho, que isso existe no mercado. Sim. Né? Você citou aí um escritório que tem uma área comercial que tem mais de 1.000 funcionários. Fortíssimo. Né? Captação direta. Direta. Né? Aí eu falo assim, está errado? Eu venho de um mundo onde não está errado. Eu também acho que não. não. Se você tem seu negócio e você quer vender, você tem que buscar o seu cliente. Você tem um produto a oferecer, vai buscar, vai colocá-lo no mercado. Né? Porque o que acontece... Hoje, às vezes a gente fala assim, tem tanto advogado, né, no mercado e tal, mas não é incomum você encontrar alguém e falar assim, estou precisando de um advogado. Eu não tenho advogado. Mas já que a gente está falando que tem tanto advogado aí, por que tem pessoas que não têm? Porque não há o link entre o advogado e a pessoa que tem necessidade. Por quê? Porque não tem propaganda, não tem divulgação, você não consegue se expor. Né? Então, muitos penam porque eles não podem chegar no cliente porque vai gerar uma captação. E o cliente pena porque o advogado não chega nele. E muitas vezes não tem como chegar num advogado. Ele vai sempre perguntar para alguém, você conhece advogado? Você conhece advogado? Então, é muito comum você ter isso aí. E a OAB, teoricamente, preza por essa coisa de indicação um ao outro. Boca a boca. Mas o mercado hoje não está muito para isso. Aí o que acontece? Os que são abusados sobem rápido. Se tornam um dos maiores escritórios do Brasil. Diferença. E vai para cima. Enfrenta e tem coragem. Né? E vai para cima. Teve representação na ordem? Eu creio que deve ter tido várias. Sim. Mas ele enfrenta e no Brasil, né? Não é nem... Cada estado tem sua seccional, né? Então, quando você restringe só os pequenos. Você não restringe aos grandes, porque os grandes enfrentam e crescem. E os pequenos não conseguem fazer, porque tem medo da OAB, ou qualquer coisa que faz já é chamado e tal. Então, eles acabam se restringindo mais ainda e não conseguem se linkar ao cliente. Né? Então, agora vamos falar um pouquinho como é que é aqui, hoje, né, seu escritório já proeminente, o escritório com uma estrutura muito boa. Como é que é o dia a dia do escritório, o seu dia a dia? Você é aquele workaholic que trabalha 15 horas por dia, você consegue separar, né? Tá forte aí, né? Dá para ver que tá bem. Separa a vida pessoal, momento para você, o escritório, ou você é daqueles lá que entra no escritório e sai meia-noite? Eu não tenho hora para trabalhar. Né? Hoje, na nossa estrutura, a gente tem os advogados que, de fato, fazem a coisa acontecer. Né? A minha parte é bem um advogado CEO mesmo, eu gerencio o negócio. Estratégia. E participo das dificuldades, principalmente nas teses jurídicas. Né? Quando a gente passa a enfrentar uma situação adversa, né, ou um juiz adverso, ou alguma situação adversa, onde precisamos repensar, criar uma nova tese, ou desenvolver um novo trabalho, é aí onde eu entro. Naquilo que a gente já faz de forma corriqueira, que corre bem, né, eu nem me envolvo.
Eu só participo da estatística, fico sabendo o que está acontecendo. Está acontecendo. Mas eu sou mais da parte comercial e desenvolver essas teses e desenvolver novos trabalhos no escritório. Hoje o escritório é o escritório especializado em direito de trânsito. Nessa área a gente, de fato, é o maior do Brasil, né? Uma questão de números, a gente é o maior do Brasil. E a gente vem atuando agora também na área tributária, porque a recuperação de multas e anulação de multas tem um pezinho no tributário, que não deixa de ser algo que você pagou Sim. e você está indo buscar, né? E a gente está desenvolvendo também um trabalho indo um pouco mais além, né, em outras teses jurídicas na área tributária e também colocando à disposição dos nossos clientes, que hoje a gente trabalha para mais de 350 empresas já. Só empresa? Só empresa, pessoa jurídica. Por exemplo, hoje você tem um nicho que eu vi que é muito grande hoje, que aí envolve concessionária, envolve até despachantes, talvez até uma certa medida de advogados, quando você tem uma negativa, que é a concessão de cartas de compra de veículos para PCD. Isso é algo dentro do trânsito também? É algo, então, ou é a parte isso? Isso é a parte, porque é mais pessoa física, né? Eu, como falei, no começo de carreira eu trabalhava com todas essas coisas, pessoa física. E quando eu desenvolvi a tese para pessoa jurídica, foi uma decisão também profissional na época. Eu decidi abandonar a pessoa física e eu tinha uma certa notoriedade. Eu fiz carteiras de habilitação para gente famosa, para artistas, etc. E tal, era conhecido. Mas eu abri mão dessa parte para me dedicar exclusivamente à pessoa jurídica. Porque eu entendia que era um mercado que podia se abrir muito mais, né, me render muito mais, financeiramente falando, do que propriamente a pessoa física. Então, eu abandonei a pessoa física, ou seja, deixei de atender e passei a ficar exclusivamente pessoa jurídica. Então, essa parte de se negar a pessoa física, já não faz, a gente não faz mais. Sempre numa estratégia. E você, como é que você faz? Você faz reuniões mensais lá no escritório com a equipe para definir essas estratégias? Você falou que vocês estão atuando na área tributária, também em breve, acho que trabalhista, também alguma coisa nesse sentido. Mas como é que vocês definem esses nichos? Vocês olham o mercado por meio de reuniões mensais? É você, a equipe? Como que é isso? Nós temos hoje um perfil muito empresarial. A gente trabalha para empresas, né? E a partir daí a gente começa a definir o que as empresas precisam. Né? Porque, sendo que eu já tenho cria um mercado. Produto para o seu cliente. Exatamente. Então, hoje, como você bem colocou, a gente está entrando na área trabalhista. É empresarial. Eu vou trabalhar para o reclamado. Né? Justamente porque é o empresarial, porque eu tenho meus clientes, eles têm uma necessidade, então nós estamos desenvolvendo esse trabalho. Né? Mesma coisa na área tributária, eu vou trabalhar para eles. Então eu tenho um mercado e eu desenvolvo um trabalho para o mercado que está à minha disposição, que é as empresas. Então a gente pode dizer que você começou muito especializado, você continua com um público especializado, que são as empresas de transportes, mas dentro dessa especialização você está criando uma esteira para que esse cliente não vá para outro. Para que eu possa atendê-lo. Né? A gente procura fazer um trabalho de qualidade. Porque você entra pelo problema de trânsito. Isso. Que eu já tenho a porta aberta, porque eu já resolvi, já gerei soluções. Isso, gente, é uma estratégia espetacular, né? Já gerei soluções, então você gera uma credibilidade. Né? Então, a partir daí, eu preciso gerar, como a gente está falando do tributário ou trabalhista, nós estamos desenvolvendo um trabalho, queremos fazer um trabalho tributário, como você citou, esse grande escritório, diferenciado dele. Eu não quero fazer um trabalho, quando você entra no escritório, o dono não sabe nem quem é você. Né? Se um dia você encontrar com ele na rua e falar, sou seu cliente, ele fala, pô, nem sei quem é você. Mas, indo no escritório, a gente quer fazer uma coisa ao contrário. Né? Eu quero atender meus clientes de forma personalizada. Ele sabe quem sou eu, ele vai falar comigo, ele pode me ligar, como é hoje. Sim. Meu cliente quiser ligar para mim, artesanal, ele né? Ele liga para mim. Artesanal. Ele né? chega em mim. Apesar do volume, do tamanho, continua sendo uma advocacia artesanal. Eu tenho um problema maior, não está acontecendo uma coisa, ele tem o meu telefone, ele vai me ligar e eu vou atendê-lo. Né? E essa é a ideia para as outras áreas, que a gente sabe que, às vezes, o escritório começa a crescer muito, ele perde essa conexão com o seu cliente, porque ele fica pensando mais na parte grana, volume, dinheiro, né? Mas a ideia, então, nas outras áreas que você está desenvolvendo, você também vai ter um Henrique dedicado para os clientes, quando tiverem qualquer problema, não do dia a dia, que vai ter equipe e tudo mais, mas, bom, eu tô aqui com um problema que esse aqui não foi, é o Henrique que é o CEO que vai cuidar hoje das 3 áreas que são... Isso. Todas essas 2 áreas que estamos desenvolvendo, tanto a tributária e a trabalhista, já estão com a equipe
de pessoas extremamente competentes. Né? Estamos trazendo gente boa, gente que sabe o que faz e tem história para contar. Né? Não vamos entrar aventurando, né? Hoje a gente já vai entrar de forma consolidada. Que já sabe, só vai, a única adequação é ao cliente. Então, Ao cliente. conhecer as demandas, porque toda a estrutura jurídica, legislação, essa coisa, é que cada cliente isso é importante, né? Porque às vezes a gente fala assim, tudo é direito do trabalho, tudo é direito tributário. A lei é a mesma, mas cada ramo tem a sua especificidade, né? Você sai de um direito do trânsito, lá, como o doutor Henrique falou, nós temos a área civil, você tem responsabilidade civil ali dentro, você tem criminal, mas nós temos aí o grande volume, problemas com a municipalidade, problemas de multa, problemas de Detran fazendo coisa errada, e aí dentro do criminal muita coisa pode acontecer, das pessoas serem acusadas de fraude de documento. Você tem CNH, eu tive até um caso curioso, né, quando comecei também, da pessoa física, que ele veio no interior e ele apresentou CNH, a CNH dele era falsa. Mas ele alegava que não sabia que era falso. O que ele fez lá numa pessoa, que dizia um despachante, renovou a carteira e entregou para ele. E era falsa, ele não sabia. Para ele era real. E ele apresentou, em determinado momento, numa situação de comando ali, ele apresentou e detectaram que era falsa e prenderam ele. Na época, inclusive, eu estava no Detran. Nesse dia, né? Inclusive conversando com o delegado lá da época, né? E chegou lá o escrivão ali e falou, doutor, estamos com um caso aí de prisão em flagrante, documento falso e tal. Aí ele olhou para ele e falou, doutor, quer ir lá pegar? Aí eu falei, vou, né? Desci lá e fui atender o rapaz. Então, você vê, tem muita falcatrua, né? Hoje, eu creio que é bem menos. Melhorou bastante, muita falcatrua, né? De falsificação de documento, transferência de pontuação, CNH falsa, CRLV falso, né? Chassis adulterado. Então, existe a parte criminal envolvendo tudo isso. Né? E esse caso, foi o primeiro criminal que eu fiz, Serginho, e teve a audiência dele. Né? E fiz a audiência, defendi ele, aquela coisa toda, né? E, ao final, o juiz falou, bom, agora vocês vão fazer as alegações finais. E eu, na minha cabeça, pensei, o que é alegações finais? Por sorte, aí o promotor levantou. Fez primeiro. Não, a gente foi até o rapaz da mesa. Aí o promotor veio para mim e falou, substitui memoriais. Doutor, vamos fazer por escrito memoriais? Ótima ideia, eu também prefiro. Né? Entrei na dele, que eu falei, vou para casa pensar, né? Ver o que é, procurar na internet. Então, você vê, a gente tem que ter coragem, tem que ir para cima. E se ele insistisse, eu ia ter a humildade de falar, o senhor tem uma outra alternativa que eu nunca fiz, o senhor faz primeiro, que eu vou justamente ver o que ele está fazendo ali e tal. Isso foi um caso. Mas, assim, dentro do direito, né, do trânsito, seja qual for, você tem que estar muito atento, né, do que o mercado precisa, né, e aquilo que você pode estar oferecendo. E o que você vê aí como, né, você é um cara que nunca para, né, já poderia ter parado. Ele falou um número aí, eu fiquei pensando, né? Quando ele falou que tem naquilo de ações, deve ter muita gente que tá falando aí, tá trabalhando aí para quê? Mas é assim, né? Os grandes empreendedores, os grandes empresários não param nunca, né? E o que você vê futuro aí, que você já tá fazendo, mas o que você daria de indicação, que são caminhos ou áreas, né? Que o advogado, a advogada que está buscando alguma coisa possa ir, ou qualquer área é possível desde que você tenha uma estratégia, que você tenha um planejamento. O que você acha? Você acha que tem que achar o nicho, ou você pode ficar lá no seu nicho que você tiver e tentar... eu acho que todas as áreas do direito vão te oferecer oportunidades. Né? E como em tudo, Serginho, existe os advogados e os advogados. Você pode ser um advogado normal, você pode ser um advogado destacado, dependendo da sua capacidade, competência e vontade, dedicação. O quanto você lê, o quanto você estuda, o quanto você fala, não concordo, isso aqui está errado, eu não vou aceitar essa decisão, ou não vou aceitar que isso seja assim. Né? E você olhar o direito como algo que você gosta de fazer. O dinheiro ele é consequência daquilo que você faz. Né? Porque se você advogar pelo dinheiro, você não vai conseguir o dinheiro, é mais difícil. Agora, se você saber que o dinheiro é uma consequência daquilo que você faz, porque você faz uma vez, as pessoas vão saber que você fez. Você conseguiu aquela vitória. Então, o seu trabalho vai seguindo. Então, acho que toda área você pode crescer. Né? Você pode desenvolver. E a estratégia, não existe uma estratégia única. Né? Vai lá e
monte seu escritório, né? Então, não, você pode ser, de fato, um funcionário de um escritório, crescer dentro do escritório, futuramente virar um associado. Né? Você pode se juntar 2, 3 amigos e montar um escritório. Mas, por trás disso, existe uma única coisa: dedicação. Se você é funcionário de um escritório, seja um funcionário dedicado. Se você é um estagiário, seja um dedicado, um diferenciado. Vá atrás, não faz só aquilo que te pedem. Vai mais além. Busca um pouco mais. Estuda mais aquilo que você está fazendo. Tenta trazer soluções. É uma briga que eu tenho constante no meu escritório. Olha que minhas advogadas já estão comigo há bastante tempo. Né? Eu quero que vocês me tragam o que eu não sei. O que vocês trazem? O que eu já sei, eu quero trazer Você chegar para mim e falar, doutor, aqui, eu estou com esse problema aqui, mas eu já tenho uma solução. Eu já pensei numa solução, uma estratégia assim, assim, assim. É isso que eu quero ouvir. E é isso que os advogados querem ouvir. Né? Dos que estão chegando. É isso que o cliente quer ouvir, dos que estão chegando. E para isso você tem que estudar, dedicar. E não aceitar que o que está no mercado, que é o padrão, é onde você vai seguir. Né? Você tem que ter coragem e ir para cima. E aí você acha que se você não tiver uma boa estrutura de comercial, essa coisa do relacionamento ficou lá para trás? Ou também ainda faz diferença? Ficou. Eu acho que assim, o relacionamento seu é sempre muito restrito. Né? As pessoas falam, vai começar a advogar, fala, vou fazer uma ação para o meu vizinho, uma ação para minha tia, mas isso esgota muito rápido. Né? Isso vai acabar logo. Né? Você não vai conseguir sobreviver de parentes. Né? E como todo negócio, que a gente sabe, você não pode montar um negócio pensando nos seus amigos. Isso é uma regra não só para você, para qualquer negócio. Né? Porque seus amigos vão lá uma vez, duas e não vai mais. É assim. Porque você não pode obrigar o cara a comer no seu restaurante, ou comer no teu comércio, ou dar banho no cachorro dele toda vez no seu pet shop. Não vai. Ele vai fazer oportunamente, de acordo com a conveniência, etc. E tal. Então você tem que montar um negócio para o mundo, para o mercado em geral. Então você não pode depender de amigos, etc. Então, às vezes é melhor um advogado iniciar de fato num escritório, ganhar experiência, né, se dedicar, porque muitas vezes, que acontece muito em escritórios grandes, é você ser chamado para ser um associado. É muito comum isso, mas só quem é os diferenciados, só quem se destaca. E eu vou dizer para você, né, com todo respeito aos advogados que estão aí, aos que estão começando, se dediquem porque está fácil. Porque tem muita gente ruim, muita gente mole, muita gente que está levando na flauta. E isso aqui, né, na mão, você tinha que ir lá pesquisar lá no Tribunal de Justiça, ir na biblioteca da USP. Hoje você dá um Google aqui, se o cara tem um celular e não sabe ganhar dinheiro, é porque o conhecimento está aqui. Antes o conhecimento estava na mão, até vocês podem dar um Google, entrar no site do Dr. Henrique, ver as teses, ver tudo. O conhecimento está ali. Agora, o que fazer com isso, que é esses. Porque vai ter muitas particularidades do processo. Mas conteúdo você tem onde você quiser. Como você tem, que nem eu estou falando nos processos. Você tem briga com o juiz inventa uma situação processual diferenciada. Onde está escrito? Não está escrito, justamente. É onde você tem que buscar. Sabe onde vai estar escrito? Nós estamos preparando aqui com o Dr. Henrique um curso de Direito de Trânsito prático para você. Em breve a gente vai lançar aqui pela Lexflix. Nós vamos pegar todo esse passo a passo de como você atuar dentro da área do trânsito, com dicas práticas, tanto para quem vai atuar na área administrativa, como quem vai atuar também na parte do direito do trânsito mesmo, criminal, com toda essa experiência. E agora juntando, né, eu estou dando spoiler aí, a cara do Henrique, ele já está olhando assim e falou, mas ainda não está pronto. Mas em breve já estará, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, é um caminho para você, porque não vai estar em lugar nenhum, a não ser aqui no nosso podcast, no conhecimento, que são anos aí numa área muito específica. Então, você fica ligado aí que já vai sair o curso. Vai servir também para outros advogados, que a gente vai falar também bastante sobre estratégia, posicionamento no mercado. Né? Não gestão de escritório. Não só para o advogado de trânsito, como para outras áreas. Né? Na minha tese, Serginho, quando eu comecei lá atrás, eu fui procurado por um cliente que tinha o problema e ele já tinha passado por 3 escritórios de advocacia e por 2 despachantes. Ele falou, já fui em 2 despachantes, eles falaram que eu tenho que pagar. Já fui em 3 escritórios de advocacia, os caras falaram que não tem jeito. Então, quando ele chegou em mim, eu falei, não, daqui que eu vou estudar. E eu fui estudar e desenvolvi a tese que hoje fez o que fez. Então, eu tive a coragem. Ele já tinha passado por 3. Então, o que eu digo para quem quer vencer, não seja esses 3. Por quê? Porque os 3, eles falaram que todo mundo fala. Foi lá ali na lei e falou, não, isso aqui não dá. Não. Quando ele me trouxe, eu falei, é injusto isso. Então, tem que ter um caminho. Porque o direito, de uma certa forma, ele é lógico. Se é injusto, tem um caminho.
para se corrigir. Para corrigir a injustiça. Para corrigir a injustiça. Então, quando veio aquilo eu achei injusto, eu falei, vamos estudar. E eu estudei, encontrei o caminho e desenvolvi a tese. Então, é a coragem. Se você trouxe o problema para você e dentro de você bateu, não é justo, estude, vá atrás. Não dê ouvido ao que os outros falaram, não, isso aí não dá certo. Porque eu ouvi que eu não ia passar na ordem, porque eu já era velho, eu já estava muito aí fora da faculdade. Eu ouvi que não ia vencer na área de trânsito, porque ninguém ganha dinheiro com multa. Eu ouvi que fui representado na ordem, eu ia ter a carteira suspensa. E eu ouvi no final, Serginho, uma coisa... E eu tive, posso dizer, que um dos dias mais emocionantes da minha advocacia. Foi o dia que eu fui julgado lá na ordem por essa representação. Tá? Porque o presidente disse, você veio aqui para ser julgado e sai daqui ovacionado. Entendeu? Então, pelo trabalho que você desenvolveu. Então, é isso que a gente procura fazer. É ter coragem para cima. Não aceite o não aceite a injustiça. Vá sempre atrás. Porque aí solução. você vai ser o quarto, vai ser o diferenciado. Né? Que aí você vai, de repente, descobrir algo que ainda não tem no mercado. Aí é onde você vai conseguir. Persistência, né? Persistência. Tem que ser persistente. Não pode confundir persistência com burrice. Não. O doutor Henrique está dizendo, olha, estude sempre, desde o início aqui, a gente está falando, estude, busque e tal. Se você estudou, viu que não é o caminho, já deixa de lado também, né? Muitas vezes não já pensei, poxa, também, vou por né? aqui, você vai ler a jurisprudência, vai estudar, você vê, não é o caminho. Agora o cara lê 2 sentenças e já acha que não é. Então você tem que estudar, você entendeu o que você vai enfrentar. Você tem que fazer Muitas vezes você vê favorável e desfavorável. Você tem que ter paciência para fazer uma curadoria, uma pesquisa correta, porque senão fica fácil desistir. Não, está todo mundo contra, mas peraí. Ou você vai... Tem muitas favoráveis e muitos favoráveis, vamos ler. Por que esse ganha e por que esse perde? Deve ter algo ali. Então você tem que estudar. É estudo. Estudar as teses vencedoras, as teses que são perdedoras, quais são os argumentos que tem ali. Que é isso hoje que o pessoal tem preguiça, né? De ler, porque está tudo fácil no Google, na internet. A gente manda mensagem, você, a carinha, não sei o quê. Pessoal, tem que ler, tem que ter profundidade. Não vai conseguir virar um doutor Henrique, qualquer outro advogado aqui. Nós aqui no escritório já estamos aí há 25 anos, trabalhando numa área especialíssima hoje, que é a área do direito da saúde, da estética, que é super novo, assim como o doutor Henrique, vocês que me acompanham sabem disso. Tem que estudar. Todas as áreas você tem que estudar a fundo e vai ter um monte de gente jogando contra. Se você parar, não vale a pena, né? Não. Eu acho que muitas lutas que a gente tem, né? Muitas brigas, que muitos dias você deita a cabeça no travesseiro e fala, essa vai ser difícil, essa vai ser complicado. Mas quando chega a sentença favorável, quando seja a decisão... Na minha tese, eu perdia, no início, Serginho, eu perdia minhas ações de primeira instância e segunda instância. Eu só conseguia reverter no tribunal. Então, eu fiquei anos trabalhando assim. Eu falava para o meu cliente, nós vamos perder em primeira, nós vamos perder em segunda, e nós vamos no STJ. Então, era uma luta, até que virou uma IDR, até que houve a pacificação. Mas é uma briga, né? E você tem que... Se eu desistisse, eu entrei com 30 ações, perdi as 30, você ia desistir, eu não desisti. Eu achava que eu estava certo. E perdi no tribunal. Não, mas eu estou certo, eu tenho que levar isso para o STJ. Não é possível. Aí o STJ passou a me dar decisões favoráveis. Então, mas eu continuei. E às vezes você vender um peixe para um cliente e falar, você vai perder em primeira e em segunda e só vai ganhar no STJ, é mais difícil. Né? Porque a grande dificuldade de vender advocacia, Serginho, é que você não entrega nada na hora. Só uma promessa. Só uma promessa de talvez você ganhe. Você não se compromete. Você não pode se comprometer, você vai dar uma estatística. Olha, eu tenho aqui 100 processos nessa linha, que o meu caso era muito específico, então você tem 100, ganhei 90, ganhei 80, ganhei 100, então você vai dar uma estatística. Agora, e você não entrega nada. Ele sai, te faz um pagamento, uma promessa de pagamento, e espera que você tenha algum tipo de resultado, e se você perder, ele vai pagar você do mesmo jeito. Né? Então, é muito difícil vender a advocacia. Então, o que vende a advocacia? Credibilidade. E tem uma outra coisa, né? A advocacia, na cabeça de qualquer pessoa, seja física ou jurídica, você é um custo. Isso é um custo. Isso é um custo, né? Então, na hora que dá aquele problema... Acho que só na área criminal, quando o cara tá preso, que, não, pelo amor de Deus, chegou, isso vai resolver minha vida. Dizem muito criminal assim, mas você cobra dobrado porque você só vai receber metade, né? Porque passarinho só canta na gaiola. Passarinho só canta na gaiola. Macarrão você só come quente. Já era. Então, mas
criar estratégias para que o seu cliente entenda você como um parceiro, né? Isso Parceiro é muito importante. seu. Você é um parceiro, não é um cara que vai trazer problema e já vai trazer as soluções dentro com um custo para ele que esteja dentro do negócio dele. Porque senão ele vai falar, Somente o que ele tem que entender como você está colocando, na hora que você vai vender o seu negócio, é justamente colocar que você não é de fato um custo, você é uma solução, e toda solução tem seu preço. Sim. Né? É um investimento. Investimento. Você está investindo numa solução, você existe um problema e você precisa de uma solução. Invista numa solução, como qualquer problema que você tem. Seu cano está vazando lá no seu banheiro, você tem que investir no encanador, porque senão você vai ficar com problema. É um investimento. Ou melhor ainda, né? Você não ter o problema, você investir para não ter. Ou muitas vezes fazer o seu plano de saúde que você vai lá, faz exame, check-up, vê se está tudo bonitinho, para você não ter problema. O advogado, a advogada, que você vai fazer um preventivo dentro de uma empresa e ela tem vários, não precisa do advogado a hora que chegou o problema, né? Porque aí ele acha que é caro, ou mas vai ter que se virar. O preventivo dentro disso é o melhor caminho para uma empresa. Uma pessoa não, mas uma empresa, né, que tenha condições, você ter uma estrutura que lhe permita continuar trabalhando, cuidando do seu negócio e fazendo tudo. O preventivo ainda não é uma coisa conceituada, né? Ainda as pessoas esperam justamente um problema para depois apresentar a solução. Não tem problema nenhum, né? Eu vou deixando, né? Isso é geral, não é só cultura. É cultura. Se você pegar, como eu sou advogado de trânsito, vou colocar uma situação. O trânsito, ele é assim. Né? Eles só definiram, por exemplo, o corredor azul aí das motos agora, depois que teve o problema. Mas todo mundo sabe que há 10 anos atrás, quando começou as motos, todo mundo já via que aquilo ia ser um problema. A moto o Estado nunca teve uma atitude preventiva. Que a moto deveria andar atrás do carro, né? Deveria, teoricamente é isso aí. Né? Então, mas nunca houve uma prevenção, nunca houve uma educação. Você não vê campanhas educativas dizendo que o motoqueiro acha que ele é o dono da rua. Então, mas o Estado não reage. Esperou o caos, esperou não ter mais onde caber moto. Esperou morrer um monte de gente para então criar um corredor, que não é a solução ainda. Mas deixa assim agora, espera daqui 10 anos, quando aquilo não dá mais conta, a gente vai ver o que vai fazer. Então, é um conceito já, esperar o problema, talvez do Brasil, no geral, espera o problema, a gente gera uma solução. Mas aí é o que a gente vai para o que, né? A gente estava falando de bem-estar na carreira e tudo mais. Hoje a gente cuida da saúde, a gente tenta trabalhar dentro de um volume de trabalho que permita você sair para jantar com a tua esposa, para você ver teus filhos, para você ter um lazer, para você cuidar da sua saúde. Isso tudo é preventivo. Você pode resolver fazer isso o dia que o médico mandar. Que é a hora que o advogado tá com infarto aí, tá ruim, você não vê mais a mulher tá reclamando que você não vê mais a mulher. É a mesma coisa fazendo um paralelo com a advocacia. Você pode só contratar um advogado a hora que a empresa estiver ruim, com um monte de problema, ou você tem um advogado, um escritório que vai te ajudar, inclusive nas soluções, prevenindo, talvez até deixando você errar, mas errando sabendo para onde você vai. E o importante, principalmente empresa, que eu coloco muito para a pessoa jurídica, é saber que o direito ele é dinâmico. Né? Então, muitas vezes, a parte tributária, principalmente, é muito dinâmica. Né? A parte trabalhista também é dinâmica, muda as legislações, muda os entendimentos. Né? Então, é importante que as empresas estejam sempre atentas a isso, até muitas vezes o seu próprio escritório de advocacia. Vê se você não tem um escritório de advocacia muito conservador, que não está se atualizando com o que está acontecendo no mercado. Né? Por exemplo, na parte tributária, muitas vezes, a empresa tem lá um contador, e o contador é muito conservador. Então, não faz compensações tributárias porque ele não quer correr risco. Mas a empresa está perdendo, às vezes, milhões de reais porque já está pacificada aquela compensação tributária. Então, o empresário também tem que estar muito atento às inovações. Mesma coisa na sua área de tecnologia, você está sempre querendo que tenha lá bons profissionais de tecnologia, com inovações, com novas linguagens e tal. No teu comercial, com novas estratégias comerciais, novas estratégias de negócio, o teu marketing, novas estratégias de marketing, como é que está o mercado, se é o Instagram é a melhor situação, se o TikTok, seja onde for. O teu jurídico também. Ele tem que ser dinâmico. Buscar soluções no mercado... Se antecipando. Se antecipando. Se compensação tributária, vamos analisar, vamos ver. Nunca ficar só naquilo que faz há 10 anos. Mudou muito. Tudo muda muito. Né? Quem faz sempre a mesma coisa, quer resultado diferente, não vai conseguir. Não vai conseguir. Então,
A advocacia é isso aí, gente. É muito dinâmica e as empresas têm que estar muito atentas e os advogados têm que estar estudando, focado, sempre se evoluindo. A gente já está se encaminhando aqui para o final, então vamos deixar aqui um resumo do que nós conversamos aqui hoje. Primeiramente, o doutor Henrique deixou muito claro. É possível você, desde o início, escolher uma área, se especializar nessa área, estudando e trabalhando muito. Depois, tenha estratégia, não tenha medo de enfrentar, seja o trabalho, seja os juízes, seja você mesmo, porque você vai achar também, às vezes, que não vai dar certo. Então, enfrente isso. Se é o seu objetivo, se você tenha muito claro o seu propósito, né? O seu objetivo definido, vá atrás, é possível. E se prepare tendo uma boa estrutura de empresa, né? Nós sabemos, né, deixando muito bem claro, que a atividade jurídica, o advogado, é uma atividade intelectual, não mercantil, não empresarial, mas nós podemos gerir o nosso escritório, a nossa atividade, sim, como uma empresa. Não mercantilizando a advocacia, mas sempre isso. E aí, para finalizar, Henrique, eu queria que você falasse para a gente aí, deixasse alguma palavra, alguma coisa aí para o pessoal que não está nos assistindo até agora, do que você acha que pode melhorar ainda mais nesse dia a dia da advocacia, usando tudo que você falou. Deixar aí uma palavra, um conselho, alguma coisa que você queira. Primeiro, eu quero agradecer, né, Serginho, essa oportunidade, esse bate-papo. Muito bom. A gente se encontra às vezes, mas a gente sempre está falando outras coisas. A gente nunca sentou de fato para falar de advocacia. Então, é um prazer enorme. Né? Conte sempre comigo, né, para a gente debater. Eu adoro debater com pessoas inteligentes como você. E quero dizer para os advogados, pessoas que nos assistem, continue assistindo aí o podcast do meu amigo, porque isso aqui vai longe, né? Ele vai trazer sempre informações bastante importantes, gente muito bacana vem aqui, gente com conteúdo, e é o que vocês precisam, é de conteúdo, é de ouvir pessoas, seguir exemplos, entender os caminhos que foram seguidos, porque é melhor trilhar um caminho já amassado do que querer, às vezes, inovar. Então, tem muita experiência aqui no podcast dele para trazer para vocês. E, gente, coragem. O mercado está aí para vocês, a advocacia está aí e temos que enfrentar, seja diferenciado. Estude e tenha coragem. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até mais.